Ana acordou sobressaltada com o som da porta do quarto se abrindo de repente. Lá estava Sofia, sua vizinha do apartamento ao lado, parada no limiar, com os olhos arregalados e o rosto pálido como se tivesse visto um fantasma. Antes que qualquer palavra pudesse ser dita, o diário de Ana, aberto sobre a cama, revelava tudo, páginas cheias de confissões sobre o amor proibido que sentia por ela, misturadas a desenhos de mãos entrelaçadas e nomes entrelaçados em corações escondidos. O coração de Ana disparou como um trem desgovernado. Ela se sentou na cama, puxando o lençol para cobrir o corpo ainda quente do sono, mas era tarde demais. Sofia, com as mãos tremendo, pegou o diário e folheou as páginas, cada virada e quando como um julgamento silencioso. Ana. Isso é sobre mim, murmurou Sofia, a voz falhando, enquanto o mundo ao redor delas parecia encolher para o tamanho daquele quarto bagunçado em um prédio antigo de Lisboa. A cidade acordava lá fora, com o sol da manhã filtrando pelas persianas, mas dentro daquele espaço, o ar estava carregado de tensão. Ana, uma jovem de 25 anos que trabalhava como designer gráfica em uma pequena agência no Bairro Alto, sempre fora reservada. Filha de uma família católica tradicional de Porto, ela havia-se mudado para a capital em busca de liberdade, mas os segredos a seguiam como sombras. Sofia, por outro lado, era a vizinha perfeita, 28 anos, casada com Miguel, um engenheiro bem-sucedido, e mãe de uma menina de 3 anos chamada Inês. Elas se conheceram no elevador quebrado do prédio, trocando sorrisos e conversas casuais sobre o tempo ou os vizinhos barulhentos. Mas aquelas conversas evoluíram. Começaram com cafés compartilhados na cozinha de Ana, quando Sofia precisava de uma pausa das demandas da maternidade. Ana se via cativada pelo jeito de Sofia rir, pela forma como ela gesticulava ao contar histórias sobre sua infância em Faro, no sul do país. Era algo inocente no início, ou pelo menos Ana tentava se convencer disso. Mas os sonhos noturnos traíam a verdade, e o diário era o único confidente. Agora, com Sofia ali, segurando as provas de seus sentimentos, Ana sentiu o pânico subir pela garganta. Sofia, por favor, deixa-o explicar, suplicou Ana, levantando-se da cama com as pernas fracas. Sofia recuou um passo, o diário ainda em mãos, e olhou para Ana como se a visse pela primeira vez. Explicar? Como você explica isso? Eu sou casada, Ana. Tenho uma família. Isso não pode ser real? As palavras de Sofia cortaram como facas. Ana sabia dos riscos. Em uma sociedade portuguesa ainda marcada por tradições conservadoras, especialmente em famílias como a dela e a de Sofia, amores como esse eram sussurrados, não gritados. A mãe de Ana, uma devota frequentadora da igreja, sempre alertara sobre os pecados modernos que corrompiam a juventude. E Sofia? Seu casamento com Miguel era o pilar de sua vida, construído sobre expectativas familiares e sociais. Qualquer desvio poderia desmoronar tudo. Mas o confronto não parou ali. Sofia, em vez de sair correndo, fechou a porta atrás de si e sentou-se na beira da cama, o diário no colo. Por que você não me disse nada? Por que esconder isso em um caderno como se fosse um crime? Ana, surpresa com a reação, sentou-se ao lado dela, mantendo uma distância cautelosa. Porque é um crime para mim mesma. Eu lutei contra isso, Sofia. Tentei ignorar, mas cada vez que te vejo com Inês, ou rindo de algo bobo, eu me perco. A conversa se estendeu pela manhã, interrompida apenas pelo som distante do trânsito na Avenida da Liberdade. Sofia confessou que também sentia algo, um puxão inexplicável que a fazia buscar a companhia de Ana mais do que o necessário. Mas eu amo Miguel, disse ela, as lágrimas escorrendo. Ou pelo menos achava que amava. Agora, não sei mais. Ana, o coração acelerado, tocou a mão de Sofia pela primeira vez de forma intencional, um gesto que enviou ondas de eletricidade por seu corpo. Aquele toque foi o início do caos. Elas decidiram, ali mesmo, que precisavam conversar mais, entender o que estava acontecendo. Mas a decisão veio com um preço imediato. Sofia mentiu para Miguel sobre onde estava, dizendo que ajudava uma vizinha com um problema no encanamento. A mentira pesou em seu peito como uma âncora, o primeiro passo em um caminho de enganos que ela nunca imaginara trilhar. Enquanto isso, Ana lutava com sua própria culpa.
Ela pensara em contar à sua melhor amiga, Rita, mas o medo de julgamento a paralisava. Rita, uma ativista pelos direitos LGBT em Lisboa, seria compreensiva, mas e se a notícia vazasse para a família? A mãe de Ana, viúva e dedicada à igreja, via a homossexualidade como uma escolha errada, influenciada pelos sermões do padre local. Ana imaginava o telefonema: "Filha, volta para casa, vamos rezar por você." Os dias seguintes foram uma montanha-russa. Ana e Sofia se encontravam em segredo, em cafés escondidos no Chiado ou passeios pelo Tejo, onde o rio refletia suas almas turbulentas. Cada encontro aprofundava a conexão, mas também ampliava as rachaduras em suas vidas. Sofia começou a discutir mais com Miguel, pequenas brigas sobre horários ou responsabilidades, máscaras para o conflito interno que a consumia. Ana, por sua vez, via seu trabalho sofrer. Projetos atrasados, noites insones pensando em Sofia. Uma tarde, durante uma reunião na agência, seu chefe notou a distração. "Ana, o que há de errado? Você parece distante." Ela sorriu forçado, alegando estresse, mas sabia que era mais. Era o peso de um amor que desafiava tudo o que ela conhecia. Em uma noite chuvosa, Sofia apareceu na porta de Ana novamente, molhada da chuva lisboeta. "Eu não aguento mais fingir", disse ela, entrando sem convite. Elas se abraçaram, um abraço que durou minutos, cheio de promessas não ditas. Mas quando Sofia foi embora, deixando um beijo na bochecha de Ana, a realidade bateu. Inês chorava no apartamento ao lado, chamando pela mãe. Ana fechou a porta, deslizando para o chão, as lágrimas misturando-se à chuva no parapeito. Qual seria o preço desse amor? Ela ainda não sabia, mas o confronto inicial era apenas o começo de uma tempestade que ameaçava engolir tudo. Os encontros secretos entre Ana e Sofia tornaram-se uma rotina perigosa, tecida com momentos de euforia e picos de ansiedade. Em um fim de semana, enquanto Miguel viajava a trabalho para o Porto, Sofia convidou Ana para passar o dia com ela e Inês no Parque Eduardo VII. A menina, com seus cachinhos pretos e risadas inocentes, corria pelo gramado, alheia ao turbilhão emocional das duas mulheres. "Mamãe, olha a flor", gritava Inês, entregando um dente de leão a Sofia. Ana observava, o coração apertado. Ela amava a forma como Sofia interagia com a filha, uma mistura de ternura e firmeza que revelava camadas profundas de sua personalidade. Mas cada riso compartilhado era uma facada na consciência. E se Miguel descobrir, pensou Ana, enquanto ajudava Inês a construir um castelo de areia improvisado. Sofia, notando o olhar distante, tocou seu braço. "Não pense nisso agora. Vamos viver o momento." Mas os momentos não duravam. Naquela noite, de volta ao apartamento, Sofia recebeu uma ligação da mãe, Dona Maria, uma senhora conservadora de Faro que visitava frequentemente. "Filha, como está o Miguel? E a netinha? Vocês vêm para o Natal?" Sofia respondeu com mentiras suaves, mas o tom de Dona Maria era insistente. "Lembre-se, o casamento é sagrado. Não deixe essas modas modernas atrapalharem." Sofia desligou, o rosto corado de vergonha. Ana, que ouvia tudo do sofá, abraçou-a. "Ela não entende", murmurou Ana. A pressão familiar de Sofia era um monstro invisível. Seus pais, católicos fervorosos, viam o casamento como um voto irrevogável. Qualquer divórcio seria um escândalo, especialmente com uma criança envolvida. Sofia confidenciou a Ana sobre as noites em que chorava sozinha, questionando sua identidade. "Eu sempre soube que algo faltava no meu casamento, mas nunca imaginei que fosse isso. Uma mulher. Você?" Ana enfrentava seus próprios demónios. Em uma visita surpresa da mãe, que veio do Porto para ver como a filha estava se virando sozinha, Ana escondeu qualquer traço de Sofia. Mas a mãe, com olhos afiados, notou o diário trancado na gaveta. "O que você esconde aí, Ana? Algum namorado?" Ana riu nervosamente. "Nada, mãe. Só rabiscos." Mas o interrogatório continuou durante o jantar, com a mãe falando sobre casamentos arranjados na família e a importância de seguir o caminho certo. A tensão escalou quando Rita, a amiga de Ana, começou a suspeitar.
Em um bar no bairro Alto, Rita confrontou a avó sendo estranha, amiga. É por causa daquela vizinha casada? Ana negou, mas o rubor em seu rosto atraiu. Rita, com sua bandeira arco-íris no celular, incentivou: seja verdadeira consigo mesma. Lisboa é progressista, mas você precisa lutar. Ana saiu dali confusa, o conselho quando como um desafio. Enquanto isso, Sofia tomava decisões arriscadas. Ela começou a ignorar chamadas de Miguel, alegando cansaço, e passava mais tempo com Ana. Em uma tarde no mirador da Senhora do Monte, com a vista panorâmica da cidade, elas se beijaram pela primeira vez. Foi um beijo tímido, cheio de medo e desejo, mas que selou seu destino. Eu te amo, sussurrou Sofia, as palavras escapando como um segredo libertado. Mas o amor veio com traição. Miguel, sentindo a distância, começou a investigar. Ele encontrou mensagens no celular de Sofia, trocadas com Ana sobre encontros casuais. Em uma noite, ele confrontou Sofia na cozinha, com Inês dormindo no quarto ao lado. Quem é Ana para você? Por que tantas mentiras? Sofia, encurralada, negou tudo, mas as lágrimas a delatavam. Miguel saiu batendo a porta, deixando Sofia sozinha com sua culpa. Ana, ao saber do ocorrido, sentiu o mundo desabar. Eu causei isso, pensou ela, caminhando pelas ruas molhadas de Alfama. Ela decidiu se afastar, mas Sofia apareceu em sua porta horas depois. Não me deixe, Ana. Eu escolho você. As palavras eram uma declaração de guerra contra a sua vida anterior, mas o preço era alto. Miguel ameaçava lutar pela custódia de Inês se houvesse divórcio. Os conflitos internos se intensificavam. Ana questionava se valia a pena destruir uma família por seus sentimentos. Sofia, por sua vez, lutava contra a imagem de si mesma como traidora. Em uma sessão de terapia que Sofia iniciou em segredo, a psicóloga perguntou: o que você realmente quer? Sofia chorou, admitindo amor por Ana, mas o medo de perder Inês a paralisava. A sociedade ao redor não ajudava. Em um evento familiar, Sofia ouviu primos comentando sobre essas lésbicas na TV, destruindo valores tradicionais. Ana, em seu trabalho, enfrentou olhares curiosos quando mencionou uma amiga especial. A pressão social em Portugal, apesar dos avanços legais como o casamento igualitário desde 2010, ainda pesava em comunidades conservadoras. Em um ponto de virada, Ana confrontou sua mãe por telefone. Mãe, e se eu amasse uma mulher? A resposta foi um silêncio ensurdecedor, seguido de: isso é uma fase, filha. Venha para casa, vamos conversar com o padre. Ana desligou, sentindo-se mais sozinha do que nunca. Sofia, decidida, começou os papéis do divórcio, mas Miguel não facilitava. Ele a acusou de infidelidade emocional, ameaçando expor tudo para a família. A batalha legal se iniciava, com advogados e audiências que drenavam sua energia. Ana apoiava, mas o stress afetava sua saúde, com noites de insomnia e perda de apetite. A separação de Sofia e Miguel virou um campo de batalha. Em uma audiência no Tribunal de Família em Lisboa, Miguel apresentou evidências de mensagens e testemunhas de vizinhos que viram Ana e Sofia juntas com frequência. Ela está destruindo nossa família, argumentou ele, os olhos cheios de raiva e dor. Sofia, sentada ao lado de seu advogado, sentia o peso dos olhares julgadores. Inês, alheia a tudo, ficava com a avó durante as sessões. Ana esperava do lado de fora, o coração na mão. Quando Sofia saiu, exausta, elas se abraçaram em um canto discreto. Ele quer a custódia total, sussurrou Sofia. Diz que sou instável. Ana, furiosa, prometeu ajudar, mas internamente questionava se seu amor valia tanto sofrimento. Talvez eu deva me afastar, pensou ela, mas o pensamento aterrorizava. A família de Sofia reagiu com fúria. Dona Maria veio de Faro, invadindo o apartamento com acusações. Você enlouqueceu? Abandonar um bom homem por uma mulher? Isso é pecado. Sofia defendeu-se, as lágrimas rolando. Mãe, eu amo a Ana. É real?
Dona Maria saiu, prometendo rezar pela salvação da filha, mas cortando contato. O isolamento doía mais que as palavras. Ana enfrentava sua própria família. Em uma viagem a Porto, ela confrontou a mãe pessoalmente. Sentadas na cozinha da casa antiga, com o cheiro de bacalhau no ar, Ana confessou tudo. Mãe, eu sou gay. E amo a Sofia. A mãe, chocada, cruzou os braços. Isso não é você, Ana. É a influência dessa cidade pecadora. Volte para casa, case-se com um bom rapaz. Ana saiu dali destruída, mas determinada. Os amigos se dividiam. Rita apoiava Ana incondicionalmente, organizando encontros com a comunidade LGBT para suporte. Mas outros, como colegas de trabalho, sussurravam pelas costas. Ela está envolvida com uma casada? Que bagunça! Sofia perdia amizades antigas, pessoas que viam sua escolha como egoísta. Em meio ao caos, momentos de intimidade as sustentavam. Em uma escapada para Sintra, com seus palácios encantados, elas caminharam de mãos dadas, ignorando olhares curiosos. Vamos construir uma vida juntas, prometeu Sofia. Mas na volta, a realidade batia. Miguel recusava assinar os papéis, prolongando o divórcio. Uma traição inesperada veio de dentro. Sofia, pressionada, considerou voltar para Miguel por Inês. Em uma conversa secreta com ele, ela admitiu o erro. Talvez possamos tentar de novo. Miguel, esperançoso, concordou. Mas quando contou a Ana, foi um golpe. Você o que? Gritou Ana, sentindo-se traída. Sofia chorou, é pela Inês. Não suporto perdê-la. Ana, furiosa, cortou contato por dias. Ela vagou por Lisboa, do castelo de São Jorge ao Oceanário, buscando clareza. Eu a amo, mas isso dói demais. Rita consolou, amor verdadeiro exige sacrifícios, mas não autodestruição. Sofia, arrependida, desistiu da reconciliação. Ela confrontou Miguel, acabou. Eu escolho ser feliz. A decisão custou caro. Miguel ganhou visitas supervisionadas com Inês, mas Sofia manteve a custódia primária. A família a deserdou temporariamente. Ana perdoou, mas com cicatrizes. Elas se mudaram para um apartamento pequeno no Príncipe Real, bairro gay-friendly de Lisboa. A vida nova era um recomeço, mas sombras persistiam. Ana perdeu uma promoção no trabalho por distrações pessoais e Sofia lutava para encontrar emprego, estigmatizada pelo divórcio. Os conflitos morais as assombravam. Sofia questionava se havia destruído a vida de Inês. Ana se perguntava se o amor justificava a dor causada. Em noites silenciosas, elas discutiam, foi certo? Ou egoísta? A sociedade testava-as. Em uma manifestação pelo orgulho em Lisboa, elas marcharam, mas enfrentaram vaias de contra-manifestantes conservadores. Voltem para o armário, gritavam. Ana segurou a mão de Sofia mais forte, um ato de defiança. Com o divórcio finalizado, Sofia e Ana tentavam construir uma rotina. Inês adaptava-se lentamente, chamando Ana de tia no início, mas aos poucos aceitando-a como parte da família. Ana, desenha comigo, pedia a menina, e Ana, com seu talento gráfico, criava mundos coloridos para ela. Mas cada visita de Miguel era um lembrete do passado, com olhares acusadores e comentários sutis. A pressão social intensificava. Em uma festa de família de Ana, que a mãe relutantemente organizou em Porto, tias e tios cochichavam. Ela trouxe a amiga? Que vergonha! Ana, ouvindo, confrontou-os. Isso é amor, não vergonha. A mãe, dividida, defendeu-a pela primeira vez. Deixem minha filha em paz. Foi um pequeno vitória, mas o estrago estava feito. Sofia enfrentava preconceitos no trabalho. Ao buscar emprego como professora, ouvia recusas veladas. Sua situação familiar é complicada. Ela acabou em um emprego precário em uma livraria no Chiado, onde clientes conservadores a olhavam torto.
Eu sacrifico minha carreira por nós, dizia a Ana, mas o ressentimento crescia. Um ponto de virada veio com uma traição de Rita. Em um momento de fraqueza, Rita contou a um amigo comum sobre o romance, e a notícia se espalhou. Ana, furiosa, confrontou-a: "Você me expôs." Rita pediu desculpas, queria ajudar, mostrar que é normal. Mas a confiança quebrou, isolando Ana mais. Internamente, Sofia lutava com culpa. Sonhos com Miguel a acordavam, questionando escolhas. E se eu tivesse ficado? Ana, notando, incentivava a terapia conjunta. Na sessão, revelaram medos: Ana de abandono, Sofia de arrependimento. A terapeuta ajudava, mas o processo era doloroso. A comunidade LGBT oferecia suporte. Em um grupo de apoio em Lisboa, elas conheceram casais semelhantes, compartilhando histórias de superação. "Vocês não estão sozinhas", diziam. Isso fortalecia, mas não apagava as perdas. Em uma crise, Inês adoeceu e Miguel acusou Sofia de negligência devido ao estilo de vida. No hospital, Sofia chorou: "É minha culpa?" Ana apoiou: "Não, é vida." Inês se recuperou, mas o incidente aprofundou a ferida. Ana, para provar compromisso, pediu Sofia em casamento em um piquenique no Jardim Botânico. "Quer casar comigo?" Sofia aceitou, lágrimas de alegria. Mas planejar o casamento trouxe novos conflitos. Quem convidar? Famílias rejeitariam? A mãe de Sofia, após meses de silêncio, ligou: "Filha, ouvi sobre o casamento." Eu venho." Foi uma reconciliação tênue, mas esperançosa. A mãe de Ana, influenciada, também cedeu, quer sua felicidade. Mas nem tudo era rosa. Um artigo local sobre divórcios modernos mencionou anonimamente seu caso, expondo-as a julgamentos online. Comentários odiosos as feriam, destruidoras de famílias. Elas persistiam, focando no amor. Noites de conversas profundas as uniam, discutindo sonhos futuros, viagens, talvez outra criança. O casamento ocorreu em uma capela pequena em Óbidos, com amigos próximos e famílias relutantes. Inês jogou flores, sorrindo inocente. "Mamãe feliz", disse ela. Ana e Sofia trocaram votos, prometendo lealdade apesar das tormentas. Mas mesmo ali, sombras pairavam. Miguel não compareceu, enviando uma mensagem fria. A lua de mel em Madeira foi um oásis, com praias e caminhadas que as rejuvenesciam. "Finalmente livres", sussurrou Sofia. Mas de volta a Lisboa, a realidade batia. Ana perdeu o emprego em uma reestruturação, suspeitando preconceito. Sofia lutava com a maternidade dividida, Inês perguntando por que o pai estava bravo. Um confronto final veio quando Dona Maria visitou e discutiu com Sofia. "Você escolheu errado." Sofia rebateu: "Escolhi amor." A mãe saiu, mas deixou uma carta de reflexão, admitindo mudanças sociais. Ana encontrou trabalho freelance, usando sua arte para campanhas LGBT. Sofia avançou na livraria, tornando-se gerente. Elas adotaram um cão, simbolizando família expandida. Mas danos persistiam. Inês enfrentou bullying na escola. Sua mãe tem duas mães? Sofia chorou, questionando escolhas. Ana consolou: "Ensinaremos resiliência." Em uma reflexão noturna, elas ponderavam um caminho. "Pagamos caro, mas valeu?", perguntou Ana. Sofia assentiu: "Sim, pela autenticidade." A vida seguia, com altos e baixos. Elas marchavam no orgulho, inspirando outros. Mas o passado assombrava, com arrependimentos esporádicos. No fim, após anos de luta, elas se sentavam no Tejo, assistindo o pôr do sol. "Foi certo destruir vidas por amor?", questionou Sofia. Ana sorriu: "O amor constrói mais do que destrói." E você, leitor, acha que o amor justifica qualquer sacrifício ou há limites que não devem ser cruzados?